Olá, pessoal! Hoje eu resolvi trazer para vocês uma dica de pincéis que eu considero assim essenciais para automaquiagem. Claro, existem uma infinidade de pincéis e com diferentes funções, óbvio, mas para automaquiagem você não necessita ter todos. E claro que muita coisa dá para adaptar. E uma coisa que eu sempre falo, gente, pincel não é descartável, então você pode limpar e reutilizar o mesmo pincel para mais de uma função. Então vamos lá, eu separei alguns pincéis aqui, eu quis colocar o menor número possível de pincéis. Então eu separei aqui os que eu considero mais importantes. Eu vou começar por isso aqui, que não é exatamente um pincel, mas eu acho muito importante, que é a esponjinha em formato de gota. Então o que acontece? A base você pode aplicar com a sua própria mão, no caso da automaquiagem. E é interessante ter a esponjinha só para dar o acabamento depois na pele, tá? Mas isso aqui não é necessariamente um pincel, mas eu acho isso aqui essencial. Bom, então, primeiro de tudo, o pincel para pó. Inclusive o meu tá sujo aqui, ó. O pincel para pó é o mais gordinho que tem. Ele é gordinho, com as cerdas espalhadas assim, bem fofinho, para você poder passar o pó e dando acabamento no rosto. Então eu considero um pincel assim, bem importante. Aí o que você pode fazer? É o que eu falei, pincel, você pega uma toalhinha, ó, limpa, tira os excessos. Por exemplo, se você já aplicou o pó, vem aqui. Aí você pode vir com um elastiquinho desses de cabelo, pode colocar aqui. Aí você já tem um outro formato de pincel, ó. Você pode usar ele assim, para aplicar o corretivo, para aplicar o blush aqui na região do rosto. Você pode fazer também, eu vi gente colocando grampo de cabelo, eu nem uso grampo, eu só pego e aperto ele assim, para ele ficar assim fininho, como se fosse aquele pincel chamado pincel leque, que a gente usa para aplicar o iluminador. E você só aperta aqui com sua mão, já aplica o iluminador. Então esse pincel eu acho bem necessário e ele já dá para você utilizar para 3 funções. Só dar uma limpadinha no paninho, já dá para fazer 3 coisas. O segundo é esse pincel aqui, que ele é um pincel escovinha, que é para sobrancelha. Ele tem esse formato aqui e tem esse que é com pentinho e essas cerdas assim, parecendo um pente também, que é para sobrancelhas. Eu acho isso aqui muito importante, porque você não vai ter um outro pincel que vai fazer essa mesma função. Então, só o pincel de sobrancelhas mesmo. E aí, gente, é muito importante, né? Dar uma acertadinha na sobrancelha, pelo menos pentear a sobrancelha antes de sair de casa. Então, o segundo pincel é o pincel para sobrancelha. O terceiro pincel é esse pincel esponjinha, que a gente chama. Vocês não precisam ficar ligados no nome de pincel, não. Vocês precisam só saber o formato do pincel para poder comprar o pincel certo e para que ele serve, qual a função dele. Mas nome de pincel não precisa ficar gravando muito, não. Mas esse pincel, todo mundo tem um pincelzinho desse, que é aqueles pincelzinhos que vêm geralmente nas paletinhas de sombra. E esse pincel você vai conseguir fazer o acabamento aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Você consegue aplicar a sombra com ele também. E você consegue esfumar a sombra aqui embaixo. Então, você consegue fazer várias coisas com esse pincel esponjinha. E ele é bem assim, bem versátil. Então, eu considero esse aqui bem importante, mas como eu falei, quase toda paleta de maquiagem vem com um pincelzinho desse. Outro pincel é esse pincel chanfrado, que ele tem o topo diagonal. Ele é assim, ó. Que esse pincel você vai fazer o quê? Você consegue corrigir sua sobrancelha com uma sombra qualquer que você tiver na tonalidade da sua sobrancelha. Então você já preenche a sobrancelha. Você consegue fazer o esfumadinho aqui na linha d'água do olho, na parte externa. Isso aqui você pode também fazer o delineado gatinho, se você usar delineador em gel. Até com o próprio rímel, de repente um rímel bem líquidozinho, você pode pegar no rímel, molhar esse pincel e fazer o delineado. É uma forma mais prática, porque ele já tem um formato assim diagonal que adapta as regiões do nosso olho, do nosso rosto, e aí dá pra você fazer o delineado. Então também tem 3 funções que eu acho bem importante. E lembrando, é só você limpar e reutilizar o mesmo pincel. E o último pincel que eu considero importante é o pincel de esfumar. Para automaquiagem, você não tem necessidade de ter aquele monte de pincel de esfumar. Só que eu considero um, assim,
importante você ter o mediano, que é um tamanho médio para poder esfumar, que aí você consegue usar ele mais concentrado, fazendo o formato da sua mão, né, no caso, mais concentradinhas para não espalhar muito. E quando você quiser fazer um esfumado maior, que é a parte maior do côncavo, vamos dizer assim, você consegue fazer com ele também, sem a necessidade de ter tantos pincéis de esfumar. Então eu indico esse, que é um formato mediano, ó. Esse aqui, ele é da Macrylan, mas não tem número também. E esse tamanho é mediano. Só para vocês compararem, esse pincel aqui é um pincel que eu tenho da Ruby Rose. Esse aqui é o E36. Ele é pequenininho em relação a esse. Ele é para regiões mais concentradas, mais para detalhes, vamos dizer assim. E esse aqui já é um pincel muito grande, que é para quando você vai fazer a primeira sombra da transição, que é para pegar mais a pálpebra inteira. Então, ó, esse é o menorzinho, o médio, e esse aqui já fica muito grande, tá vendo? Então, eu indico o médio para quem não tem nenhum, né? Então, assim, acho que o mediano dá para você usar bem, assim, adaptando, fica tranquilo. Então, são esses 5 pincéis primordiais. Agora sim, tem um pincel que ele não é assim, nossa, indispensável. Mas se você tiver condições de comprar pelo menos 6 pincéis, o outro que eu indicaria seria um língua de gato, que é nesse tamanho mais ou menos assim, ou pode ser língua de gato também assim, de topo reto. Que o que acontece? Você consegue usar isso aqui pra fazer a iluminação com o corretivo, você consegue esfumar a linha abaixo d'água aqui dos olhos, você consegue aplicar sombra, pigmentos com eles. Claro que sombra você também consegue aplicar com o dedo, às vezes se for cintilante dá até um efeito mais bonito. Mas se eu fosse indicar mais um pincel, seria esse tipo de pincel. Você consegue fazer diversas coisas, consegue fazer o contorno aqui, o contorno daqui, e depois esfumar com a própria esponjinha, enfim. Então seriam esses os principais pincéis: o de pó, o de sobrancelha, o esponjinha, que toda paleta geralmente vem, um pincel chanfradinho e um pincel de esfumar, tá? Então a minha dica é essa, eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou do vídeo pode colocar dúvidas aqui embaixo, colocar comentários. Pode me perguntar pelo WhatsApp, eu sempre coloco o meu WhatsApp aqui à disposição de vocês, tá? E podem me mandar também sugestões de próximos vídeos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!